Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 31ª rodada. E jogo em Brasília, jogo em Brasília, mando de campo do Flamengo, Flamengo e Santos, que sempre fazem jogos históricos. Maracanã cedido para a final da Copa Libertadores, quarto jogo do Tite. Flamengo não jogou na rodada passada, ficou descansando, mas parece que o Flamengo, versão Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, voltou. Flamengo 1, Santos 2. Já te digo, placar justo. Placar justo. O Santos mereceu vencer. Ah, mas o Flamengo teve um jogador expulso. Beleza, a gente vai falar. Um não, dois. Mas o que impactou mais foi o do primeiro tempo, o do Gerson, que a gente vai falar aqui. Mas no cômputo geral, o Santos foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Segunda derrota do Tite. O Tite começou com 2 vitórias e agora já tem 2 derrotas. Qual é o Flamengo até o final do campeonato? O do início dos 2 primeiros jogos ou desses 2 jogos que tivemos agora? Lógico, a expulsão do Gerson mudou muito a característica do jogo. Mas tem um detalhe que é a minha principal análise do porquê que eu estou dizendo que para mim o Santos mereceu. Então a gente vai falar sobre o jogo e sobre a classificação nesse momento. E eu vou te dizer já uma coisa, meu amigo torcedor do Flamengo. Quem me acompanha, não são muitos torcedores do Flamengo, eu venho falando já há algum tempo, eu não estou secando, é simplesmente uma análise. Eu falei há algum tempo atrás que o Flamengo não merecia estar na Libertadores. Por quê? Por causa de Landim, Marcos Braz, por causa desses caras. O Flamengo não merecia estar na Libertadores. E por alguns jogadores que nitidamente, durante um ano, boicotaram alguns treinadores, criaram muitos problemas. Então, o Flamengo, no cômputo geral, por tudo, não merece estar na Libertadores. Eu sempre falei isso aqui. Tá? E quem vir falar alguma coisinha, irmão, o meu time de coração é o Flamengo. Então, estou bem tranquilo para falar, porque qualquer um que vem aqui, quem é você para falar do Flamengo? Torcedor do Flamengo. Ponto. Simples assim. Falo de todos os times, mas todo mundo sabe que eu estou do Flamengo. Só que eu não sou Maria vai com as outras, tá? Não sou Maria que vai com as outras. Eu enxergo, tá? O que está acontecendo. Simples assim. Então, torcedor do Flamengo, a probabilidade do Flamengo ficar fora da Libertadores é muito grande. Muito grande. Vocês vão ver daqui a pouco na classificação. E se você pegar os próximos 3 jogos, o Flamengo tem Fortaleza, Palmeiras e Fluminense. Quem está abaixo é o Atlético Paranaense, que também tem Fortaleza, Palmeiras e Bahia. Mas hoje, a probabilidade de 9 pontos para Flamengo e Atlético Paranaense, a probabilidade é que o Atlético Paranaense faça mais pontos que o Flamengo nesses 3 próximos jogos. E o Flamengo saia desse G6. Essa é a probabilidade. Sem mimimi. Sendo curto e grosso. Beleza? Com o futebol que o Flamengo apresentou nesses 2 últimos jogos, não ganha do Fortaleza lá. Não ganha. Então, esse é o meu ponto de vista. Então vamos falar da classificação e sobre o jogo. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Santos, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários
Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver dando live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E aqui deixa eu logo começar com uma coisa. Ao término do jogo, né? Os jogadores do Santos foram lá comemorar com a torcida, pulando. Eu sei que muitos vão falar o seguinte: ué, foi final de campeonato? O Santos ganhou título? Não, o Santos não ganhou título. Ué, quantos pontos estavam valendo esse jogo? 10? 30? Não, só estavam valendo 3 pontos. Mas hoje, na situação que o Santos está, 3 pontos é uma final. É igual o Soteldo falou, cada jogo é uma final. Ganhou, é um título. É 3 pontos a mais. E um outro detalhe, a torcida do Santos, no último jogo contra o Vasco, fez um corredor para abraçar o time, para mostrar para o time do Santos que está junto. Pô, espetacular. Então, irmão, os jogadores terem ido ao final do jogo lá, pular, comemorar com a torcida, é isso mesmo. Torcida e time em harmonia. Fica menos difícil a situação para o Santos. Então, sei que vão falar, vão jogar essa piadinha, mas, irmão, parabéns aí à torcida e aos jogadores do Santos. Bom, classificação. Nesse momento, o Flamengo é o 6º colocado e não pode ser ultrapassado por ninguém. O Flamengo vai terminar essa rodada na 6ª colocação. Mas eu vou repetir. Nesse momento que eu estou gravando, o Atlético Mineiro está empatando com o Fortaleza em 1-1. O Botafogo está ganhando do Palmeiras de 3-1. Título. É sacanagem alguém... Cara, eu tô falando que o Flamengo não briga pelo título, já é uma porrada. Cara, não tem a menor condição. O Flamengo não tem futebol para pensar em título. O título é do Botafogo, mas há muito tempo. Eu venho falando isso aqui há pouco tempo. O Botafogo só perde para ele mesmo. E mesmo que o Botafogo faça um esforço desgraçado para entregar o título, não vai entregar o título, porque o título vai ser do Botafogo. Eu venho falando isso há uma porrada de tempo. E não estou puxando saco. É porque os outros times são muito incompetentes, igual o Flamengo. O Palmeiras é incompetente. O Flamengo nem não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. O Flamengo está torcendo para esse ano acabar. Tá? Torcendo para esse ano acabar. O Flamengo tem que dar uma cagada aí de esse jogo do Atlético Mineiro ficar aí nesse 1-1, que fica com 50 pontos igual o Flamengo, de repente o Atlético Mineiro tropeça também, porque o Atlético Mineiro também não é confiável. O Palmeiras perder para o Botafogo mesmo, porque esquece o Botafogo já é campeão e já está na Libertadores. Então ficar ali a 3 pontos só do Palmeiras, de repente o Bragantino vai abrir, vai chegar a 55, mas fica a 5 pontos. Mas o Flamengo hoje não tem futebol. O Flamengo hoje não tem futebol para estar brigando por Libertadores. Está entre os 6, mas não tem futebol para isso. O primeiro jogo, legal. Segundo jogo contra o Vasco, mais ou menos. Contra o Grêmio, e hoje? Então, o Flamengo hoje é o 6º colocado e não perde. Vai terminar a rodada do Flamengo na 6ª colocação. Tá? A próxima rodada, eu já tenho quase certeza que o Flamengo não vai estar entre os 6. Tenho quase certeza que na próxima rodada o Flamengo não está entre os 6. Vai ter que contar um pouquinho com a sorte, né, do Atlético Paranaense não ganhar o seu jogo. O Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, eu acho que o Atlético Paranaense pega o Palmeiras. Pega o Palmeiras, se eu não estiver enganado, fora de casa. Então, de repente, o Atlético Paranaense pode perder e o Flamengo pode conseguir um empatezinho lá na sorte com Fortaleza. Ou o Flamengo perder, o Atlético Paranaense também perder e ficar do jeito que está. O Flamengo vai ter que contar com a sorte na próxima rodada. Vai ter que contar com a sorte na próxima rodada. E qual é a sorte? Não é o Flamengo ganhar do Fortaleza, que eu acho difícil. É o Atlético Paranaense perder para o Palmeiras. Essa é a sorte.
E o Santos? O Santos, com esta vitória, vai a 37 pontos. Abre, nesse momento, 5 pontos em relação ao Goiás. Então o Santos vai ter que torcer também para que Goiás e Vasco não ganhem. Porque se o Goiás ganhar, vai a 35. Fica 2 pontos só. O Vasco ganhando vai a 34, fica 3. Tem que torcer para o Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. A tendência é que o Cruzeiro passe o Santos. Porque o Santos está com 37 e o Cruzeiro está com 37. Só que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. A tendência é que o Cruzeiro passe o Santos e o Santos volte a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas o mais importante não é ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O mais importante é a distância. Então o Santos tem que torcer para Goiás e Vasco perderem, para ficar essa margem de 5 pontos. Beleza? A vitória importantíssima do Santos. Vamos lá para o jogo. Bom, jogo. O Santos começou melhor. Flamengo não se encontrando. Flamengo meio perdido. O Tite mudou ali algumas peças, entrou com o Luiz Araújo por um lado, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Gerson um pouco mais recuado. O Flamengo começou mal, o Santos melhor, o Santos no contra-ataque, mas melhor do que o Flamengo. O Flamengo demorou a se encaixar, depois o Flamengo conseguiu encaixar ali, fez o gol com Pedro, criou algumas oportunidades, o Flamengo subiu de produção, criou algumas oportunidades, e depois numa bola dentro da área lá, rebate, a zaga tira, o Nonato chuta, empata o jogo, e no finalzinho do jogo o Gerson é expulso. Bom, a expulsão do Gerson, cara, é um critério do juiz, né? O critério entendeu que houve uma alavanca do cotovelo do Gerson. Tinha dado amarelo, voltou atrás e deu um vermelho. Então, eu particularmente, eu não vou criticar. Porque a gente já viu jogadores sendo expulsos da mesma maneira que o Gerson foi. Já vimos também jogadores que só tomou amarelo. Mas já vimos muitos jogadores sendo expulsos. Então, cara, roubou. Não. O juiz aplicou o que está sendo aplicado. Na sua maioria das vezes. Tem algumas vezes que estão exagerando, não acontece nada, o juiz está disputando simplesmente porque bateu no rosto. Eu acho que tem que ter uma alavanca. E do jeito que o Gerson chegou, acho que não tinha necessidade. Acho que ele foi se proteger, na minha opinião. O Gerson não foi para machucar, o Gerson foi para proteger. Mas podia tomar um pouquinho mais de cuidado. Se ele não tivesse expulso, tivesse só dado amarelo, eu também ia achar que estava correto. Mas a expulsão está dentro de um critério que estão se fazendo aqui no Brasil. Eu concordo com o critério? Não, eu não concordo com esse critério. Mas é o critério que está se fazendo. Então eu não posso dizer que foi injusto. Essa é a minha opinião. Eu não posso dizer que foi injusto. Acho que tem que se avaliar melhor esse tipo de lance. Isso é uma coisa. Esse tipo de lance tem que ser avaliado melhor, que está tendo muitas injustiças. Beleza? Esse lance era para expulsão? É um critério. E dentro do critério, eles estão expulsando. Não é que eu concordo com o critério. Eu não concordo com esse critério. Eu não expulsaria. Mas eu entendo o critério do árbitro. Ele está mantendo o critério que está tendo aqui. Só que eu não concordo. Beleza? Mas eu não posso dizer que o juiz roubou contra o Flamengo. Essa é a minha opinião. É o critério que está aí. Eu não concordo, mas é o critério. Então, o Gerson foi expulso, termina 1-1. Com 1 a menos, e o Santos não estava pior do que o Flamengo, o jogo estava equilibrado, o Santos começou melhor, o Flamengo equilibrou, terminou 1-1. Vai para o segundo tempo, o Santos com um jogador a mais, jogou no meio de semana, mas o que eu quero falar é que no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, o jogo estava equilibrado. O Flamengo não estava jogando muito bem. O próprio Fabrício Bruno disse isso na entrevista. Nós estávamos com dificuldade. Estava com dificuldade mesmo. Eu não sei se os jogadores de novo não estão entendendo o esquema do treinador. Se esses jogadores do Flamengo estão com dificuldade de entender, irmão, na boa, esses caras não sabem jogar. Porque todo treinador que passa, que não seja o Jorge Jesus, eles dizem que tem dificuldade para entender o esquema. Porra!
Tá difícil. Então vai para o segundo tempo. E o que eu quero falar aqui para não me estender? No primeiro jogo do Flamengo, que eu não me lembro nem contra quem foi. Não me lembro nem contra quem foi. O Tite teve uma leitura do jogo espetacular. O Tite teve uma leitura de jogo espetacular. O Tite ganhou aquele jogo com a leitura de jogo dele. O Flamengo vai para o segundo jogo contra o Vasco. O Tite tem papel importante no segundo jogo. O Flamengo não jogou tão bem assim, mas ele enxergou também o jogo, ele fez algumas mudanças e o Tite, mais uma vez, foi muito importante para a vitória do Flamengo. No jogo contra o Grêmio, o Tite errou nas suas mexidas. O Gabigol entrou, não viu a cor da bola. Ele fez algumas mudanças erradas. Colocou o Thiago Maia para a zaga, ele fez algumas cagalhopanças que não ajudaram em nada o Flamengo. O Flamengo perdeu de virada para o Grêmio. E hoje, de novo, na minha opinião, o Tite erra. O Flamengo estava com 1 a menos. Beleza. Ele ter tirado o lateral direito e ter botado o Mateuzinho, eu até entendo. O Wesley estava tomando um sufoco por ali. Agora, ele ter tirado o Pedro para colocar o Gabigol, entendo o seguinte: o Pedro, por mais lento que seja em relação ao Gabigol, por menos mobilidade que ele tem, o Flamengo vai ter um centroavante. O Flamengo tem um centroavante. O Flamengo tem um homem dentro da área. O Pedro vai puxar contra-ataque? Não. O Pedro não vai puxar o contra-ataque. Mas o Pedro sabe fazer um pivô. O Pedro disputa a bola contra o zagueiro pelo alto. Quando ele tira o Pedro, a não ser que o Pedro sentiu. Quando você tira o Pedro e bota o Gabigol, você perde um homem de área, você perde um cara na bola aérea, você perde um pivô, e você ganha o que com o Gabigol hoje? Nada. Porque o Gabigol não é centroavante, não é jogador de lado e não é um armador. O Gabigol está mal. O Gabigol entrou no jogo, acho que foi contra o Vasco, se eu não estiver enganado, até entrou bem, eu falei aqui, entrou bem, mas hoje entrou mal. Então para mim ele já erra quando ele tira o Pedro, a não ser que sentiu, e bota o Gabigol. E um outro detalhe, ele tira o Luiz Araújo e bota o Vitor Hugo. Também, para mim, ele errou. Para mim, ele tinha que ter feito 2 substituições só. Não botava o Gabigol. Não. Eu deixaria, eu poderia ali deixar o Pedro. Você, de repente, tiraria mesmo o Wesley e botava o Mateuzinho. Botaria o Vitor Hugo ali, né? Pra marcar, e poderia tirar. Tudo bem, tiraria ali o ponta, o Luiz Araújo. O que, na minha opinião, era melhor ter deixado o Luiz Araújo do que o Arrascaeta. Porque depois que começa o jogo, ele tira o Arrascaeta e bota o Rodrigo Caio. Ou seja, o Tite fez uma cagalhopança, na minha opinião, para se defender. Ele fez a cagalhopança para se defender e tirou o contra-ataque do Flamengo. Ele poderia recuar o Flamengo como ele fez, mas ele tirou o contra-ataque. O Bruno Henrique, mais uma vez, está mal. Por quê? Ele abriu o Bruno Henrique pelo lado direito. O Bruno Henrique tem que jogar também pelo meio. Também pelo meio. Fazia uma linha de 3. Fazia uma linha de 3 com 2 atacantes. Thiago Maia
Vitor Hugo, né? Thiago Maia, Vitor Hugo e mais um. Botar, o Luiz Araújo, deixava o Luiz Araújo ali, deixava. Tirava o Arrascaeta, fazia uma linha ali no meio de campo de 3, que o Luiz Araújo joga pelo meio também, deixava o Bruno Henrique e o Pedro. Não precisava inventar de Rodrigo Caio. O Santos tocou a bola, fez pressão, em determinado momento o Santos recuou, deixou o Flamengo com a bola para poder encontrar espaço, o Flamengo tocou a bola ali, teve momento que o Flamengo foi até melhor do que o Santos. Depois, no final do jogo, lá com um belo chute, fez o 2-1. Mas, o que eu quero falar, os 2 primeiros jogos, o Tite acertou. Nesses 2 últimos, o Tite contribuiu para a derrota do Flamengo. Nos primeiros 2 jogos, o Tite contribuiu para a vitória. Nesses 2 últimos jogos, o Tite contribuiu para a derrota. Ele mexeu errado. Tá virando o professor Pardal. Com 4 jogos só. Mas, a gente tem que falar. O Rodrigo Caio não joga uma porrada de tempo. Aí tu pega o Rodrigo Caio e me bota ele de volante. Você tá com um jogador a menos. Você tem que contra-atacar. Você me tira o centroavante, um cara que vai fazer o pivô, o cara que vai segurar, você pode ter uma bola aérea para botar o Gabigol, que não é centroavante, não é ponta, não é meia. Se o Gabigol tivesse uma fase boa, ele não seria reserva, ele seria titular. Ele é reserva porque ele não está fazendo nada, nem como centroavante, nem como jogador de lado e nem como meia. Então, irmão, justo a vitória do Santos. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!